Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o único carioca a vencer na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi o Botafogo e que segue líder isolado do campeonato com 21 pontos. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, falta muito pouco para a gente chegar à marca dos 550 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui no botãozinho que está aparecendo de se inscrever no canal, também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal do JP Fará. Compartilhar também esse conteúdo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp, é muito importante para o crescimento do canal. E claro, comentar aqui embaixo o que você está achando desse início do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que já tem 7 vitórias em 8 jogos. O Botafogo entrou em campo contra o América Mineiro para reforçar e continuar na liderança do Campeonato Nacional. E o Glorioso conseguiu uma vitória por 2-0, com gols de Júnior Santos e também de Vitor Sá, que deram uma tranquilidade para o Botafogo nessa liderança do Campeonato Brasileiro. Em 8 partidas disputadas, o Botafogo tem 21 pontos com 7 vitórias, com 16 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro junto com Fortaleza e o segundo melhor ataque, perdendo apenas para o Palmeiras, que é o vice colocado com 16 pontos, ou seja, na próxima rodada, na 9ª rodada, o Botafogo vai continuar como líder. E muita gente no início do campeonato realmente não esperava, e eu era uma dessas pessoas, que o Botafogo conseguisse uma sequência dessas com 7 vitórias em 8 jogos, o que deixa o Glorioso agora, terminada a 8ª rodada, como o único carioca a vencer na rodada e liderando. Para você ter ideia, o Botafogo tem 21 pontos e o Flamengo, que é o segundo melhor carioca, tem 13 pontos, com o mesmo número de pontos que o Fluminense. O Flamengo empatou com o Cruzeiro e o Fluminense foi derrotado para o Corinthians, enquanto o Vasco está em 18º com 6 pontos. Então uma diferença muito grande do Botafogo, tanto para Flamengo e Fluminense, que na minha visão eram sim os favoritos do Rio de Janeiro, a disputa do título, mas o Botafogo está se encaminhando para isso. Muitas pessoas me perguntam se eu acho que o Botafogo vai ter gás para disputar tanto a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e minha resposta é que com esse elenco eu acho realmente muito difícil, mesmo o Botafogo hoje liderando a competição nacional, né, o torneio de pontos corridos que é o Campeonato Brasileiro. Agora, na quarta-feira, o Botafogo vai ter um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense pela volta das oitavas, lembrando que o Botafogo abriu 2-0 na Arena da Baixada no jogo de ida, mas tomou a virada no segundo tempo para 3-2, então vai ser um jogo muito duro, mas eu acredito que dentro de casa do Newton Santos, com a torcida a seu favor e que deve estar lotado o estádio, sem dúvida alguma, e chegou a hora do torcedor estar junto do Botafogo mesmo, né, numa fase espetacular depois de um início de campeonato muito ruim. Acredito que o Botafogo tem chances sim de reverter esse placar, né? Uma vitória por 1-0 ou por um gol de diferença leva a situação aos pênaltis, mas eu acredito que o Botafogo tem grandes chances, assim como na Copa Sul-Americana, onde o Botafogo hoje é líder, venceu o César Vagerro também por 3-2, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-2 na Copa do Brasil, mas na Sul-Americana venceu o César Vagerro por 3-2 num jogo também muito duro, então é uma maratona de jogos. Mas a pergunta, como eu vinha falando, se o Botafogo vai ter elenco. Eu acredito que para as 3 competições não vai ter, vai acabar precisando priorizar alguma. E dentro de questão de facilidade, eu acho que a Sul-Americana seria o torneio mais palpável ao Botafogo. Além do mais, é uma competição internacional. É claro que a Copa do Brasil tem um valor mais importante para o Botafogo, que nunca a conquistou, mas acho que dividir as forças entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americana seria o mundo ideal para o Botafogo, né? Seria o cenário perfeito e um elenco que ainda é escasso, mas que com certeza na janela de julho o John Textor e toda a diretoria do Botafogo vão se movimentar para contratar algumas peças, né? O Botafogo precisa de algumas peças de apoio, tanto na lateral esquerda, por exemplo. Eu acredito que o Hugo não é o jogador que pode suprir também a ausência do Marçal em algumas ocasiões. Talvez na zaga precisa de reservas um pouco mais à altura de Adrielson e Cuesta, tendo em vista que o Felipe Sampaio não é um jogador que tem mostrado para o que veio, entrou mal no jogo também contra o César Vagerro, e também algumas posições como meio de campo, também um reserva para o Tiquinho Soares, que não jogou contra o América Mineiro, mas mesmo assim o Botafogo tem um início de campeonato muito interessante e já está criando uma gordura, pelo menos se não ficar ali entre os primeiros, né, digo, brigar pelo título, conseguir uma vaga à Libertadores da América, que é o grande sonho, o grande objetivo do Botafogo, e nunca foi escondido também pelo Textor, quando disse que no primeiro ano a briga era para não cair.
e no segundo ano seria uma briga pela Sul-Americana ou Libertadores, lembrando que esse mesmo elenco do Botafogo, com algumas variações, quase conseguiu uma vaga no Brasileirão de 2022 na última rodada, quando foi derrotado para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas é um início de ano muito interessante do Botafogo, muito importante mesmo, e que veio no início muito ruim de Copa do Brasil, de Campeonato Carioca, mas a maré é muito boa pro lado dos alvinegros e agora liderando, quem diria, o Campeonato Brasileiro, tendo terminado a 8ª rodada, né? E agora tem, como eu falei, 2 jogos contra o Atlético Paranaense, um pela Copa do Brasil na quarta-feira às 9h30 da noite, precisando vencer, e depois de novo pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada no sábado contra o Atlético Paranaense para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje a vantagem é 5 pontos em relação ao Palmeiras, ainda tá cedo no campeonato, é claro, mas nem o mais otimista, e que é difícil ter um torcedor do Botafogo otimista, que sempre sofreu muito, sempre passou por momentos muito ruins, esperava que o Botafogo teria 7 vitórias em 8 jogos, eu tenho certeza que nem o mais otimista, mas o trabalho de Luiz Castro sendo feito e conseguindo um estilo de jogo muito pragmático, muito objetivo e muito vertical. Todo esse trabalho feito pelo técnico português, que balançou muito no cargo no início da temporada, tem dado resultado, tem muitos méritos. A conexão entre torcida e elenco também parece ser muito forte, com o Nilton Santos lotado, e o Botafogo tá fazendo por onde e liderando o Campeonato Brasileiro. Como falei, precisa de algumas peças para julho, o Botafogo ainda tem que contratar nas posições que eu citei aqui no vídeo, mas é um momento de uma lua de mel mesmo, e merecida, do Botafogo com a sua torcida, que sofreu tanto nos últimos anos, mas que agora está tendo um momento de paz e um momento de festejar e conseguindo ver um Botafogo favorito nos jogos, principalmente em casa. Lembrando que dentro do estádio Nilton Santos, até agora, a gente está no final de maio, o Botafogo perdeu apenas um jogo, que foi para o Audax no Campeonato Carioca, um jogo que foi muito ruim do Botafogo, mas tendo feito a sua casa como o seu grande alicerce para vencer os jogos, coisa que não acontecia em 2022, quando o Botafogo foi o 3º pior mandante em casa. Então a maré mudou, é um novo cenário de um projeto que está sendo muito bem executado pela SAF do Botafogo, diferentemente até das críticas que eu fiz à SAF do Vasco, mas claro, quero saber de você aqui embaixo nos comentários o que você acha desse início do Botafogo no Brasileirão, se vai brigar até o fim, ou se o Botafogo tem que focar em algumas outras competições. Quero saber a sua opinião, se o Botafogo vai brigar ou não. Claro, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o dedo no like, compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp e, claro, ficar atento ao próximo vídeo aqui no canal do JP Fará.